Olá, meus irmãos, que a graça, a paz e as misericórdias de Deus estejam sobre toda a sua casa e sobre a sua família. Você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito gostoso e ao mesmo tempo muito assustador para algumas pessoas. Vamos falar sobre a grande tribulação. Mas antes de falarmos sobre este assunto, eu gostaria que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevesse, deixasse os seus comentários, claro, deixar aquele like, curtir os nossos vídeos. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e me inspira a trazer conteúdos como esse para a edificação da sua fé e para esclarecimento de muitas dúvidas, tá bom? Faça isso e vamos tratar desse assunto polêmico. Vamos lá? O que é a grande tribulação? Como será a grande tribulação? Claro que você já ouviu falar sobre este evento e sem sombra de dúvida, a grande tribulação será o evento mais terrível que a Terra enfrentará, sem dúvida nenhuma, sem precedentes na história da humanidade. Após a igreja ser arrebatada, e já falamos sobre isso, sobre o arrebatamento em um vídeo anterior, você que ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima, ou aqui embaixo, dê uma olhada lá, assista. Quando será o arrebatamento da igreja? Antes, durante ou após a tribulação? É bom você assistir esse vídeo do arrebatamento para você entender o vídeo de hoje que nós estamos deixando para você aqui, tá? Então, após a igreja ser arrebatada, após a igreja ser tirada da terra, tomada da terra, então virá o que se chama de a grande tribulação. Vamos entender isso. Hoje o nosso estudo estará baseado nos primeiros 22 capítulos do livro de Apocalipse, dos quais 13 capítulos estão dedicados exclusivamente para o evento relacionado à grande tribulação. A primeira coisa que precisamos compreender quando se fala em grande tribulação é que durante o evento da grande tribulação acontecerá muitas coisas na Terra. E nesse vídeo nós iremos conhecer os acontecimentos que estarão presentes neste evento. Daí você me pergunta, Pastor Leandro, quais são ou quais serão os acontecimentos que estarão presentes nesse evento? Para uma melhor compreensão desse assunto, eu dividi esses eventos em 3 partes. A primeira parte, propriamente dito, a grande tribulação. A segunda parte será a manifestação da Trindade satânica e, por fim, o juízo de Deus sobre o mundo. Então vamos falar sobre a grande tribulação. O que é a grande tribulação? Ou como será a grande tribulação? Na verdade, a grande tribulação faz parte do evento chamado tribulação. Esse evento terá uma duração de 7 anos, que será dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Então nós podemos classificar os primeiros 3 anos e meio como tribulação e os 3 anos e meio derradeiros como grande tribulação. Pegou? Para você fixar os primeiros 3 anos e meio, ou seja, haverá um período total de 7 anos dividido por 2. Os primeiros 3 anos e meio será chamado tribulação e os últimos 3 anos e meio será chamado então de grande tribulação. Como podemos afirmar, Pastor Leandro, que será um período total de 7 anos, como o senhor está me dizendo? É muito simples, basta você olhar Daniel, capítulo 9, os versículos 24 ao 27, lá está determinado, pelo que nós lemos em Daniel, sobre as 70 semanas. Tá bom? Ali você vai ter uma visão sobre isso. Mas o meu objetivo nesse vídeo hoje não é falar sobre a tribulação, e sim sobre a grande tribulação. A grande tribulação é a última metade do período de 3 anos e meio. Daí será nesse período, ou nesse último período de 3 anos e meio, que Deus derramará a sua ira sobre o povo, e será nessa hora que o anticristo será revelado. Aí a Bíblia classifica esse período de grande aflição
e angústias que a terra enfrentará. Segundo o profeta Isaías, no capítulo de número 13 e versículo de número 11, Deus enviará um juízo sobre o mundo inteiro. Nesse período haverá uma aflição como nunca houve. Lembra do que Jesus Cristo disse em Mateus, capítulo 24 e o versículo 21? Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Ou seja, o que Jesus está falando aqui? Jesus está se referenciando dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Mas o que vai acontecer nesse período, pastor Leandro? Nesse período haverá a manifestação da Trindade satânica. E por quem será formada a Trindade satânica? Veja lá, o grande dragão, que é o próprio Satanás, ou a figura do Satanás, o anticristo, que será um líder mundial, e o falso profeta, que vai agir como uma espécie de conselheiro do mal, um conselheiro maligno. Durante esse período de grande tribulação, então, se levantará 3 grandes poderes. O primeiro poder será a manifestação do anticristo, o segundo será o estabelecimento de um governo único mundial e, por fim, os prodígios que será realizado pelo falso profeta. Quem será então o anticristo neste cenário? O anticristo, irmão, será um negociador. Ele será um homem de um alto poder de persuasão, de uma retórica e oratória refinada, que encantará todos quanto ouvirem os seus discursos. Será ele quem irá negociar a paz sobre a terra. Será ele quem fará os discursos como prosperidade, como segurança, como o fim das guerras, etc, tá? Quando o anticristo aparecer, ele será reconhecido e aceito por causa da sua habilidade de pacificador e guerreiro da paz. Veja como ele será uma figura importante neste cenário. Ele será um líder multinacional, por que não dizer um líder mundial, que vai impor o quê? A paz em Israel e ao Oriente Médio. E ele vai iniciar um tratado formalizando paz para Israel. Eu sei que você deve estar pensando o seguinte, mas afinal, pastor Leandro Silva, quem será o anticristo? Alguns acreditam que ele virá de uma das 10 confederações ou de um império romano renascido. E a referência que eles usam é Daniel capítulo 7, versículo 24 ao 25 e Apocalipse 17, 7. Outros estudiosos da Bíblia Sagrada afirmam que o anticristo será um judeu. Afinal, quem melhor para reconhecer o Messias do que um judeu? Tá? Mas, afinal, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz, irmãos, que ele vai parecer-se com Deus, porém ele é filho da perdição, ele é o homem da iniquidade e ele vai se levantar contra tudo o que se diz Deus. Para você ter uma melhor noção sobre isso, anote e leia depois a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 4, tá? O anticristo será aquele que vai se colocar no lugar de Cristo, que vai querer adoração para si, que vai querer com que o povo o adore. Lembra da besta que João viu subindo do mar ou dos povos lá em Apocalipse capítulo 13 e também descrito em Lucas capítulo 21, versículo 25? Eu quero que vocês saibam que o espírito do anticristo já está operando sobre a terra. A verdade é que ele ainda não se personificou, mas o seu espírito já opera, já trabalha. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, capítulo 4, versículo 3, diz que o anticristo será um poderoso líder político e fará grandes coisas. Então você já tem aí mais ou menos um preâmbulo de quem será e como será o anticristo. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, diz que o anticristo tem um sinal e tem um nome.
um número, e o seu número é 666. É claro que isso é um número simbólico, eu não vou me ater nesse assunto agora, nós vamos preparar o material mais para frente para nós detalharmos sobre esse assunto. Em seguida, após o aparecimento desse anticristo, então será estabelecido o quê? Um governo mundial. E a tentativa de um governo mundial único pode ser vista na criação da Comunidade Europeia, que hoje conta com cerca de 28 Estados-membros. Segundo Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e capítulo 17, versículo 13, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Essas cabeças e esses 10 chifres indicam que haverá um conglomerado de nações que aceitarão a liderança do anticristo, que agirá com muita eloquência. E o seu objetivo principal qual é? O objetivo principal do anticristo será declarar guerra contra os santos de Deus. Isso está em Daniel capítulo 7, versículo 25. Então nós temos aí o anticristo, nós temos aí o estabelecimento do governo mundial e nós temos agora o falso profeta que vai fechar essa trindade satânica. Quem é o falso profeta? O falso profeta é aquele que vai agir, irmãos, como conselheiro do mal. É aquele que vai induzir os passos do anticristo. Aliado ao diabo, ao anticristo, vai formar então a chamada trindade satânica que dominará o mundo. Porém, esse domínio, esse governo será curto, prevalecerá apenas 3 anos e meio. Isso está em Daniel capítulo 7, versículo 25. Após isso haverá o quê? Haverá a vitória final de Cristo sobre todos os reinos, poderes humanos e maligno. Daí, após isso, irá iniciar o juízo de Deus sobre o mundo. E o que vai acontecer então durante o juízo de Deus? A primeira coisa que vai acontecer será o livro selado e a sua abertura, que está a partir de Apocalipse capítulo 5 e versículo 1. Lembra daquela visão de João? João viu um livro selado por dentro e por fora e ele chorava muito, porque não havia ninguém que era digno de abrir o livro e nem de desatar os seus 7 selos. Pois bem, de repente aparece um anjo que diz assim: João, não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Pois bem, Jesus é o único que vai abrir esse livro. Jesus é o único que é digno de abri-lo e desatar os 7 selos que há, tá? Então João viu o livro e o que está registrado neste livro? O que há registrado nele? O que está registrado nesse livro são exatamente os juízos de Deus que virá sobre a humanidade. Quando alguém perguntar para você o que significa o livro selado e o que significa os selos que há, o que significa o registro que há nele, o registro que há nesse livro é os juízos de Deus sobre a humanidade. Aí haverá a abertura desses selos. Ao abrir o primeiro selo, se dará o primeiro dos 3 julgamentos. Quando o primeiro selo será aberto, vai surgir o quê? Vai surgir um cavalo branco com um cavaleiro. Isso está em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Os cavalos, irmãos, os cavalos aqui que você vai começar a ver nessa visão de João, representam o julgamento de Deus, representam o julgamento de Deus contra o homem, contra o pecado dos homens. A Bíblia não afirma que o cavaleiro montado no cavalo branco é Jesus Cristo, pelo contrário, não associa esse cavalo branco à persona de Jesus Cristo. Pelo fato desse cavalo ser branco, muitos imaginam que o cavaleiro que está sobre ele é Jesus Cristo, mas não é. Esse cavaleiro branco aí, que está sobre esse cavalo, irmãos, é o próprio anticristo que vai seduzir as nações. Por que esse cavaleiro está no cavalo branco? Porque é uma ilusão para tentar enganar, para tentar seduzir as nações. Quando isso acontecer, uma época sem o Espírito Santo, uma nova era. Enquanto isso, a igreja já estará no céu. O cavalo branco, então, simboliza o quê? Simboliza a falsa paz. E como vão fazer essa falsa paz? É simples. Quando a igreja é arrebatada, irmãos, quantos
contas de banco, com dinheiros que ficará aí. Então, com isso, o governo do anticristo reunirá todo esse dinheiro que vai ficar aí espalhado de muitos cristãos que ficaram em contas bancárias ou mesmo guardado, e esse dinheiro será redistribuído para todo o Estado. Lembrando que quando eu uso a palavra Estado aqui, estou me referindo a um termo jurídico. Estado aqui é país, tá? Então os estados ou os países, eles serão agora amparados pelo governo, porque no arrebatamento da igreja, muitos cristãos deixaram casas, deixaram bens, deixaram contas bancárias, deixaram dinheiro, deixaram carro, e o governo do anticristo vai se aproveitar dessa situação e vai redistribuir para a sociedade. É por isso que aí nessa época, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, não vai ter roubo, não vai ter gente passando necessidades, não vai ter pessoas pobres, porque ele vai conseguir, de uma maneira maquiada, resolver esse problema dessas pessoas. Quando o segundo selo for aberto, após o segundo selo ser aberto, o que João vai ver? João vai ver um outro cavalo, que desta vez é um cavalo vermelho. E o que esse cavalo vermelho representa? Esse cavalo vermelho representa a guerra, representa o sangue que será derramado na terra e terá uma grande guerra mundial, tá? É nesse momento em que o inimigo vai atacar Jerusalém, profanando o templo. É aí que os judeus serão aconselhados a fugirem para as montanhas para proteger as suas vidas. Na abertura do terceiro selo, como resultado da guerra, o que vai acontecer? Haverá uma terrível fome que vai ser figurado pelo cavalo preto. Quem não tiver o sinal da besta nesse período não poderá comer, não poderá negociar, não poderá vender, e aí se estabelecerá uma grande fome sobre a terra. Essa fome é simbolizada pelo cavalo preto. Quando então será aberto o quarto e o quinto selo? Daí surge uma pergunta. A Bíblia ensina que o anjo da morte estará preso durante um certo período da tribulação. Então, como os mártires morrerão? A resposta é muito simples. Quando o quarto selo for aberto, o que vai acontecer? A morte será solta novamente e assim os homens poderão morrer. Daí na abertura do quarto selo, quem é que vai aparecer? Vai aparecer um cavalo amarelo, simbolizando o quê? Simbolizando a morte, que acontecerá em decorrência dos flagelos anteriores já descrito aqui. Então o cavalo amarelo representa a morte, representa a doença. No quinto selo, João vai deixar de ver os animais e ele vai ter a visão dos mártires que foram mortos na grande tribulação por causa da sua fé em Cristo, por seu testemunho e amor à palavra de Deus. Estes serão salvos no meio da grande tribulação. Daí nós teremos então a abertura do sexto e o sétimo selo. No sexto e o sétimo selo vai haver um grande tremor na terra, vai haver um eclipse total do sol, a lua vai ficar vermelha, as estrelas irão cair, serão os meteoros. Você sabia que o céu no grego é Kuranon e Kuranon é derivado do urânio? É por isso que Apocalipse será uma era explosiva, será uma era de bombas. Kuranon no grego é derivado de urânio e usa-se urânio para fabricar bombas. É por isso que na era apocalíptica será a era do fogo, das bombas, das explosões, o espaço sideral se muda, os montes e ilhas serão arrasados, os governos da terra, os poderes e os povos irão se esconder neste momento, e eles começarão a clamar uns pelos outros: ó montes, caia sobre nós, por causa da ira do cordeiro que nós não suportamos. Quando o sétimo selo for aberto, o que vai acontecer? O mundo já estará na segunda metade da grande tribulação. Aí será libertado 7 anjos com 7 trombetas. Essas 7 trombetas são mais 7 acontecimentos que cairão sobre a terra. Então,
cada trombeta que tocar será um acontecimento mais terrível que o outro. Então passamos pelos selos, estou na grande tribulação. Passamos pelos selos, agora vamos falar sobre as 7 trombetas e vamos já ligar com as 7 taças da ira de Deus, cuja referência está em Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo 11, capítulo 15, versículo 15 e 16. Então, após o 7º selo ser aberto, haverá 7 anjos que tocarão as 7 trombetas. E com essas 7 trombetas sendo tocadas, irmãos, vários acontecimentos catastróficos acontecerá na terra. Na primeira trombeta, a primeira catástrofe será da vegetação que será queimada. A segunda trombeta, os mares serão atingidos pela montanha dos peixes. Com o toque da terceira trombeta, os rios e fonte das águas serão prejudicados. A quarta trombeta, ao tocar, o espaço sideral, as potências, a lua, as estrelas serão abalados, tá? Serão abalados de maneira terrível. Quando a quinta trombeta tocar, irmãos, vai acontecer algo terrível. Os demônios serão soltos e eles começarão a atormentar os moradores da terra. Quando você vê ao toque da quinta trombeta e ouvir subir fumaça, essa fumaça serão os demônios que serão liberados para atormentar os homens na terra, literalmente. Tá certo? Aqui não é teoria e nem possessão. Os demônios serão literalmente libertados das profundezas e eles virão como fumaça e eles atormentarão os moradores da terra. Com o toque da sexta trombeta, a terça parte dos homens irá morrer pela catástrofe enviada por Deus como juízo sobre o mundo pecaminoso. E a sétima trombeta é o quê? A sétima trombeta é o cumprimento do mistério de Deus. Aí o que vai acontecer? Aí vai chegar a ira de Deus contra todas as nações para destruir os que destroem a terra. O que vai acontecer nesse interlúdio? Haverá relâmpagos, haverão vozes, haverão trovões, haverão terremoto e uma grande saraivada tal como a terra nunca conheceu. Aí vai ligar automaticamente agora as taças da ira de Deus. Então nós tivemos os 7 selos, nós tivemos as 7 trombetas e agora nós estamos entrando no período das taças da ira de Deus. Serão eventos simultâneos que acontecerão um após o outro. Aí a partir do Apocalipse capítulo 15, o que vai acontecer? As taças da ira de Deus é um dos últimos acontecimentos da grande tribulação e vai ocorrer logo após o toque das trombetas. E o que representam as taças da ira de Deus? Representam as últimas pragas ou os últimos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia. Isso você vai ler em Salmo 9:17. 7 anjos são encarregados de Deus. 7 anjos serão encarregados de derramar esses juízos terríveis sobre os homens que rejeitaram a Cristo. Esses eventos das 7 taças você vai encontrar em Apocalipse capítulo de número 16. O que acontece aqui, meus irmãos? Muitos confundem as 7 trombetas com as 7 taças, porém são 2 eventos diferentes, distintos de si. Ou seja, as 7 trombetas, quando tocadas, as 7 trombetas tocarão, ou seja, elas irão afligir somente, as 7 trombetas tocarão primeiro e somente depois começará o evento das 7 taças. As 7 trombetas referem-se às catástrofes naturais, contra a natureza, contra os seres humanos, tá? As 7 trombetas vai atingir aquilo que é natural, as potências da terra, os seres humanos, o mar, a terra, a natureza, são catástrofes naturais. Já as 7 taças serão acontecimentos sobrenaturais por ordens de Deus. Então os anjos derramarão essas taças, essas iras de Deus, que serão acontecimentos sobrenatural e serão muito mais severa do que os acontecimentos das 7 trombetas.
Cada taça vai simbolizar, vai representar a ira de Deus sendo manifesta como juízo sobre os homens. Então eu quero que vocês entendam, irmãos, que as 7 trombetas tocarão primeiro e somente depois começará o evento das 7 taças. As 7 trombetas representam o quê? As catástrofes naturais que serão lançadas sobre a natureza, que serão lançadas sobre os humanos. Já nas taças, os acontecimentos serão sobrenaturais. Então, por ordem de Deus, os anjos derramarão, embora sejam eventos semelhantes, durante o derramamento das taças, as catástrofes serão muito mais severas do que os acontecimentos das 7 trombetas. Irmãos, por enquanto paramos por aqui. Chegamos até as taças. Na sexta-feira nós iremos concluir este assunto para que o vídeo não fique muito longo. Então aguarde. Na próxima sexta-feira nós teremos a continuidade deste período da grande tribulação, quando nós iremos falar propriamente dito sobre as taças, depois sobre a guerra do Vale do Meguido e a vitória final de Cristo sobre a trindade satânica, o poder das trevas. Deus abençoe a todos, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe e comente aqui, tá bom? Ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro dos nossos vídeos e do nosso conteúdo. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, fiquem na graça, na paz e que as misericórdias de Deus estejam plenamente sobre a sua vida. Tchau!